problema do observador salta à vista. John von Neumann, tendo incluído um componente psicológico na versão da mecânica quântica, parece ter um pé em cada tempo, mas é uma posição instável. Suponhamos que ele tem razão e a realidade não pode ser separada da experiência pessoal. Isto não explica como uma experiência mergulha no nível quântico. Não há dúvida de que a subjetividade é uma força poderosa para alterar a realidade. Como diz o humorista Gary Taylor no seu popular programa de rádio Prayer Home Companion, bem, estas são as notícias do lago Webgon, onde todas as mulheres são fortes, todos os homens são bonitos e todas as crianças estão acima da média. É a subjetividade a sobrepor-se à realidade. Mas outra coisa diferente é defender que a subjetividade cria a realidade. O problema simplifica-se se pararmos de ver a subjetividade como o oposto da objetividade. Na verdade, os dois fundem-se. Sabemos-lo porque o lado subjetivo da experiência não pode ser isolado ou eliminado. Por outras palavras, quando tudo é uma experiência e tudo o é, a subjetividade tem de estar sempre presente. Naturalmente, o campo dos fisicalistas resiste com vigor a esta ideia. Durante um século, este grande pomo da discórdia foi conhecido como o problema do observador. Antes de poder determinar qualquer coisa, a ciência tem de a observar. No mundo clássico, não era difícil de observar o que se nos apresentava. Girinos, os anéis de Saturno ou a luz a ser refratada através de um prisma. Um experimentador podia sair da sala e, para quem quer que viesse ocupar o seu lugar, a observação manter-se-ia na mesma. O observador só é um problema se o próprio ato de olhar criar alguma alteração naquilo para que se está a olhar. No mundo humano, encontramos este fenómeno a todo momento. Se alguém olhar para nós com os olhos cheios de amor, é muito provável que mudemos. E mudaremos novamente se o olhar se tornar indiferente ou mesmo hostil. Esta mudança pode ter efeitos muito profundos, afetando até as reações físicas do corpo. Se corarmos, ou o nosso coração bater mais depressa, a química da nossa fisiologia está a reagir a um mero olhar, o que torna o problema do observador único na física quântica é que o ato da observação pode ser suficiente para criar partículas no espaço e no tempo. Tecnicamente, isto é conhecido como o colapso da função de onda, o que significa que uma onda de probabilidade que é invisível e se estende infinitamente em todas as direções muda de estado e, de súbito, uma das suas partículas torna-se visível. Um dos conceitos básicos da mecânica quântica é que um quântum, por exemplo, um fóton ou um elétron, pode comportar-se como onda ou como uma partícula. Ninguém contesta isto. O que é contestado é o simples ato da observação fazer colapsar a função de onda. Do lado fisicalista, as coisas são coisas, ponto final. E dizer que um observador fez uma partícula emergir do campo quântico é misticismo, e não física. Mas a versão mais largamente aceita da mecânica quântica, a interpretação de Copenhague, assim designada em honra do trabalho feito no Instituto de Copenhague pelo físico dinamarquês Niels Bohr, coloca o observador na encruzilhada entre onda e partícula. Isto ainda deixa em aberto um mecanismo que permite que o ato de olhar afete a matéria física. Alguma coisa deve estar a passar-se por baixo da mesa, por assim dizer. O observador olha para o objeto B com a intenção de calcular alguma coisa nele, tal como a sua massa, posição, energia, etc.
No instante em que esta intenção é especificada, o objeto coopera. Esta é a parte por baixo da mesa. Ninguém tem uma explicação aceita para este fato. Heisenberg descreveu-o com a maior precisão. O que observarmos não é a própria natureza, mas a natureza exposta ao nosso método de inquirição. O observador não pode ser separado do observado, porque a natureza dá-nos aquilo que queremos procurar. Todo o universo parece ser como o lago de Webbegon. Agora, vamos alargar o problema do observador, que, na interpretação de Copenhaga, se transforma no efeito do observador. Há um mistério sobre de que é feito o universo. Se, como disse Heisenberg, os próprios átomos ou partículas elementais não forem reais, querer saber de que é feito o universo é, afinal, a pergunta errada. Estamos a tentar espremer uma ilusão e não conseguiríamos retirar nada dela. O universo é feito do que queremos que ele nos mostre. Os fisicalistas reviram os olhos ao ouvir uma tal ideia. Mas há certos fatos que são inegáveis. Ninguém viu alguma vez a função de onda colapsar. Não é um acontecimento observável. Enquanto o cálculo do comprimento da matéria em termos de incerteza e probabilidades se revelou espetacularmente bem-sucedido. Os objetos quânticos desafiam as regras de causa e efeito apoiadas no senso comum. Juntando todos estes factos, a imagem que emerge não é a de um cosmos cheio de coisas, mas a de um cosmos repleto de possibilidades que, misteriosamente, se transformam em coisas. Esta transformação é mais real do que a aparência física que tomamos como certa. Até à data, não há uma escolha melhor à pergunta: de que é feito o universo? Mesmo um fisicalista resmungão terá que admitir que o colapso da função de onda é uma transformação. Tirar um coelho de um chapéu é uma ilusão. Tirar um fóton do seu campo é real. Infelizmente, para a interpretação de Copenhaga e para toda a física moderna, seja qual for a interpretação que se prefira, a estrada acaba aqui. Um observador no laboratório pode afetar o comportamento de um fóton, mas isto fica a uma enorme distância da vida cotidiana. Poderá o ato de olhar para todo o universo, para as suas estrelas e galáxias, ou de olhar para as árvores, nuvens e montanhas, realmente transformá-las? Neste momento, esta ideia parece disparatada, mas, na verdade, é a afirmação básica do universo humano. Ainda não chegamos lá. Para ultrapassarmos as barreiras, teremos de provar que a mente não é apenas um fator no cosmos, mas sim um fator subjacente à forma como tudo na criação se comporta. Este desafio está a aproximar-se cada vez mais à razão de um mistério de cada vez. Há design no universo? Estaremos a viver dentro de um universo com um grandioso design? Esta já era uma questão sensível muito antes do design inteligente ter feito soar os alarmes na comunidade científica. O design inteligente baseia-se na confiança no livro de Gênesis, mas se alargarmos os nossos critérios e perguntarmos: estará Deus a desempenhar um papel na criação? Desencadeamos a mesma fúria. A ciência é anti-design por causa da sua posição relativamente à religião. Mantê-la fora do laboratório, à política. Não permitir que as igrejas interfiram nos subsídios governamentais. E à racionalidade. Não existem dados que sugiram um design grandioso vindo de Deus ou dos deuses.
Um universo aleatório exclui a noção de design. Se tudo acontece por acaso, da emergência de uma partícula subatómica ao Big Bang, não há necessidade de um designer para supervisionar a realidade do cosmos. Então, por que há aqui um mistério a resolver? Porque as nossas mentes estão encurraladas entre duas visões de mundo. É como estar preso num elevador parado entre dois andares. Na história infantil de Rudyard Kipling, como o leopardo adquiriu as suas pintas, as pintas tinham-lhe sido desenhadas por um caçador etíope, para que os leopardos passassem despercebidos entre as sombras, matizadas e com manchas irregulares. A ciência moderna concorda. Afinal, os gatos que caçam no escuro ou em florestas com uma iluminação mosqueada têm muito mais probabilidades de ter pintas ou riscas, porque estas se desenvolveram para ajudar os animais a esconder-se e a caçar para comer. Os gatos que caçam em terreno aberto têm mais probabilidades de ter pelos lisos e sem motivos. Há sempre uma exceção à regra. Por isso temos a chita, que corre atrás das suas presas em terreno aberto, mas também tem pintas. Poderia parecer que Kipling e os biólogos evolucionistas tinham dado a mesma resposta, mas não foi bem assim. Substituamos caçador etíope pelas palavras Deus ou Mãe Natureza ou qualquer designer à escolha. Sob a forma de um ponto bizarro para crianças, Kipling adotou a posição do mundo que confere ao leopardo as suas pintas por um motivo. E esse motivo é conhecido de antemão: a camuflagem. Esta visão do mundo não precisa, especificamente, de Deus, mas apenas um motivo criativo para os leopardos terem pintas. O caçador etíope não pintou o leopardo com o laranja vivo, porque isso teria impossibilitado que o objetivo fosse atingido. A ciência põe um motivo a seguir, como um efeito e não como uma causa. Os leopardos obtiveram as suas pintas por acaso, devido à interação de duas substâncias químicas específicas conhecidas como morfogénios. Estas substâncias químicas criam todos os padrões, incluindo as irregularidades que sentimos com a língua no céu da boca, através de uma mutação aleatória que envolveu os morfógenos e a interação entre eles. As pintas surgiram num gato há muito tempo e acabaram por funcionar como camuflagem. O animal não sabe que está camuflado, não sabe nada acerca do seu aspecto. A única coisa que interessa no darwinismo é a sobrevivência, e um gato com pintas sobrevive melhor, porque caça com mais eficácia em locais de eliminação irregular. Os padrões de pintas e riscas em gatos bravos também são aleatórios, e a sua disposição foi prevista, através de um modelo de computador, pelo decifrador de códigos britânico da Segunda Guerra Mundial Alan Turing. Então, por que estamos presos entre visões do mundo como um elevador entre pisos? Porque, nas nossas mentes, existe um motivo para os leopardos terem pintas, tal como Kipling disse, mas, ao mesmo tempo, aceitamos o mecanismo por trás das pintas, tal como a ciência o explica. É muito difícil fazer a mente humana aceitar que tudo na natureza é desprovido de sentido, mas é isso que fazem o darwinismo, o Big Bang, a inflação cósmica e a formação do sistema solar. Despir a criação de noções humanizantes com a finalidade e o sentido. Os cientistas detestam a palavra design porque lhes parece um ataque dissimulado de uma visão do mundo que pensavam extinta. Mas, se esquecermos o atual clima de opiniões conflituantes, as palavras design, padrão, estrutura e forma são sinónimas. Não há qualquer razão racional para o termo design ser considerado especialmente agressivo. Mas temos de ser realistas. As palavras têm história, e a história de design é repugnante para muitos cientistas por causa da sua associação com o criacionismo. A campanha criacionista atualizou o livro do Gênesis, afirmando que a ciência apoia a noção de design inteligente. Os alarmistas do lado oposto veem isto como uma ameaça à integridade da ciência. Na realidade,
o design inteligente tem apelado especialmente aos crentes e aos meios de comunicação que sabem reconhecer uma boa história quando a veem. Os tribunais eliminaram qualquer hipótese de ser dada ao criacionismo, ao mesmo tempo nos programas escolares que é concedida à ciência. Embora, infelizmente, subsistam algumas exceções. Seria imprudente voltar a esta questão. Mas o elevador preso não se mexe. Olhando em volta, para a natureza, vemos design em todo o lado. Será apenas um truque da mente? Ninguém vê ursos ou rás a contemplar, maravilhados, um arco-íris. Para eles, não existe um belo arco iridescente. Na verdade, nem existe qualquer padrão. Reconhecer a beleza de um arco-íris poderá ser uma manobra de diversão. Talvez devêssemos fazer uma pergunta totalmente a frio. Alguma das coisas que existem no universo está lá em virtude de um design? Compreender o mistério. Apesar da sua crença na aleatoriedade, os cientistas referem-se regularmente à estrutura do átomo. As nebulosas em espiral formam um padrão reconhecível ao qual podemos, sem problemas, chamar um design e, tendo isto em mente, toda a confusa questão do design, padrão, forma, estrutura, pode ser clarificada da seguinte forma. O universo deve a sua existência à emergência da ordem a partir do caos. A luta entre a forma e o informe ainda subsiste em todo o universo. A física moderna baseia-se em processos aleatórios desprovidos de finalidade e sentido. Não fazemos perguntas como o que significa a gravidade em Júpiter e, no entanto, a vida humana, incluindo a busca da ciência, tem finalidade e sentido. De onde vieram eles? Não há dúvida de que a linguagem matemática revela todas as qualidades de um design: equilíbrio, harmonia, simetria e alguns diriam mesmo beleza. Na caligrafia chinesa, a capacidade de desenhar um círculo perfeito com uma única pincelada é a marca dos mestres, e os conhecedores de arte veem beleza na obra acabada. Os elétrons, pelo menos nas órbitas mais curtas, deslocam-se num círculo perfeito em volta do núcleo do átomo. Não será isso também um belo design? Seguem-se alguns exemplos de hélice ou espirais encontradas na natureza. A casca de um náutilo, o padrão das sementes num girassol e a estrutura do ADN. Qual delas pode considerar-se um design? Algumas, todas ou nenhuma? Uma ciência que depende totalmente da aleatoriedade para explicar o universo peca por defeito. Dentro da atividade racional da ciência, há ainda muito que discutir, porque a inteligência e o design estão misturados no mesmo novelo que torna o universo tão misterioso. Tentaremos desenredá-lo, sem qualquer intenção pré-determinada, mas isso levará à exposição pelo caminho de algumas intenções escondidas. Aceitamos a brilhante conclusão de Bohr e Heisenberg, segundo a qual a natureza revela as propriedades que o observador procura. Esta ideia refere-se, sem dúvida, ao design. Nada numa rosa, nem a cor vermelho vivo, nem a textura aveludada, ou os espinhos aguçados, ou a fragrância sumptuosa, existe sem um observador. Contudo, a mente pode guardar uma linda rosa vermelha em flor porque o cérebro humano transforma ou traduz dados brutos em visão, som, tato, sabor e cheiro. Não há sequer luz no mundo sem alguém para a ver, porque os fótons não têm brilho próprio. Nas profundezas dos recantos negros, como o prelo do córtex visual, os impulsos puramente químicos e elétricos que se deslocam ao longo do nervo óptico são transformados em luz. O fato de o cérebro ser totalmente escuro, enquanto o mundo está cheio de luz, pode ser denominado o mistério dos mistérios, e ainda não estamos prontos para o desvendar. Para já, ficaremos pela ligação que une o observador e o observado.
Se o cérebro é necessário para processar a matéria-prima da natureza e para transformar numa bela rosa vermelha, estará mesmo o processamento também a criar um design? A resposta é, claramente, sim. Quando uma lagarta mastiga uma rosa, pode destruir a sua beleza numa hora. Mas a beleza da rosa que a lagarta elimina foi-lhe concedida pelos seres humanos. Para um inseto que se alimenta de rosas, uma flor não é mais do que comida. Não é, realmente, o cérebro que cria a beleza, mas a mente. Alguém violentamente alérgico a rosas poderá achá-las demasiado incómodas para serem belas. Presumivelmente, essa pessoa terá os mesmos mecanismos cerebrais que Pierre-Joseph Reduté, um famoso pintor de rosas da época de Napoleão. Mas a forma de pensar dos dois não é igual. E se as rosas são belas apenas porque a mente humana nelas encontra beleza? Será mesmo verdade para todo o cosmos? Pois, desta forma, a questão parece bastante inocente, mas tem implicações explosivas. Um campo que ficará particularmente agitado é o conhecido como realismo ingênuo. Nas discussões científicas, os realistas ingênuos são os grandes defensores do senso comum, usando a realidade tal como nos é apresentada para reforçar a sua posição. A palavra ingênuo não tem um sentido pejorativo, é apenas o oposto de pensar demasiado. Aqui estão dois lados adquiridos que se aplicam ao cérebro humano. Por exemplo, cada pensamento é acompanhado do disparo de neurónios. Muitos pensamentos contêm informação, como em 1 mais 1 igual a 2. Ninguém disputaria estes fatos e, de acordo com os realistas ingênuos, a observação da atividade neural num eletroencefalograma é suficiente para se poder afirmar que o cérebro cria a mente. Que o cérebro é, basicamente, um computador feito de carne. Para usar uma descrição crua muito popular no campo da inteligência artificial, e que todos os enigmas suscitados pelo cérebro podem ser selecionados através da análise da sua estrutura física e do seu funcionamento. Provavelmente, 90% dos neurocientistas e uma percentagem ainda mais alta dos investigadores da inteligência artificial acreditam nestas ideias. Assim se vê o poder do realismo ingênuo. Contudo, de outra perspectiva, a inteligência artificial está a cometer um erro evidente. Quando pedimos a um computador que traduz uma página de alemão para português, um programa de tradução pode fazê-lo quase instantaneamente. Isto significa que o computador sabe alemão? Claro que não. A imitação artificial do pensamento não é o verdadeiro pensamento. O programa de tradução desempenha a sua tarefa fazendo corresponder palavras e frases às entradas de um dicionário. Uma pessoa que sabe alemão não faz isto. Para pensar, é precisa uma mente. Ponto final. Embora dois fatos sobre o cérebro sejam verdadeiros, dizer que o cérebro cria a mente e que computadores e cérebros são a mesma coisa não se torna automaticamente correto. Trata-se de simples presunções, e o realismo ingênuo está cheio de outras presunções que são aceitas sem serem analisadas. Presunções não analisadas tornam mais difícil deslindar o espinhoso mistério do design. Mas as presunções continuam lá, mesmo que varridas para debaixo do tapete. Porque o realismo ingênuo só olha para a realidade conforme apresentada, sem ter em conta o papel desempenhado pela mente. Muitos peritos em inteligência artificial acreditam que o fato de um programa de tradução transformar Guten Morgen em Bom Dia é o equivalente à realização de um ato mental, o que prova a semelhança com uma mente humana. Mas, se a mente for mesmo o ator principal do universo, o realismo ingênuo está totalmente enganado, por muitos cientistas que nele acreditem. O comportamento do cosmos, semelhante
algo de uma mente tem vindo a surgir com frequência neste texto. Agora estamos prontos para confrontar o seu maior desafiador, ou seja, a aleatoriedade. A aleatoriedade implica não ter finalidade, porém, as duas não se equivalem, como demonstraremos a propósito da atividade quântica. Se o universo é totalmente aleatório e não tem qualquer finalidade, todas as hipóteses de se encontrar um design serão goradas. Por outro lado, se houver uma forma de fazermos as pazes com a aleatoriedade, como a teoria quântica tenta fazer, o cosmos fica um pouco mais próximo de agir como uma mente. E não apenas isso, mas como uma mente humana. Quando estamos sentados numa cadeira a balançar os pés, eles movem-se mais ou menos aleatoriamente. Quando nos levantamos para ir ao frigorífico buscar qualquer coisa para comer, os nossos pés movem-se com uma finalidade. Isto dá-nos a pista simples e, no entanto, mais profunda. A aleatoriedade e o design cooperam um com o outro. Na natureza, nos nossos corpos, nos nossos pensamentos, vejamos se esta conclusão é suficiente para enfraquecer o domínio do por acaso sobre a prática da ciência. Apostar no acaso. O grande deus da aleatoriedade teve um início modesto quando os físicos quiseram explicar fenómenos básicos, como o comportamento das moléculas de gás. Se virmos partículas de pó a dançar num raio de luz do Sol, o seu movimento é aleatório, o que coloca um problema científico. Como se pode prever onde estará localizada, no futuro, cada uma dessas partículas de pó? Será impossível, ou apenas extremamente difícil. Em relação aos gases, presumia-se que o comportamento geral das moléculas de gás, que são muito mais abundantes do que o pó, poderia ser compreendido se o movimento individual de cada partícula fosse considerado aleatório, o que tornaria a sua localização específica no espaço indeterminada. Esta é uma boa presunção para qualquer grande grupo de partículas. Embora as propriedades microscópicas das moléculas individuais sejam desconhecidas, as propriedades macroscópicas médias de todo o grupo de moléculas podem ser facilmente definidas. Basta somar o movimento médio de cada molécula. As propriedades das moléculas de gás em movimento são estudadas por um ramo da física designado termodinâmica, porque o calor, ou o estado térmico, de um gás falo mover-se mais depressa à medida que a temperatura sobe. É por isso que a água a ferver borbulha com um movimento rápido. O calor faz as moléculas da água transformarem-se em vapor, que é um estado muito mais agitado. O movimento médio pode ser usado com precisão, embora o movimento de uma molécula em particular seja desconhecido. Logo, conhecendo apenas um parâmetro, neste caso a temperatura, a aleatoriedade pode ser tratada como uma questão prática. Até onde se pode, legitimamente, levar este tipo de média? Esta é uma pergunta que não é feita vezes suficientes. O uso das médias tanto pode fazer perder conhecimento como ganhá-lo. Se estivermos num helicóptero a sobrevoar uma autoestrada movimentada, não podemos prever que saída tomará um carro específico. Usando uma média estatística, surge um número que é fiável porque se aplica a todo o trânsito naquela estrada. Mas esquecemos-nos do mais importante, neste caso. A aleatoriedade é uma ilusão total. Cada condutor sabe para onde vai e toma a saída que precisa de tomar. Os condutores não estão a tomar decisões aleatórias, embora, vista de fora, a sua atividade possa parecer aleatória. Esta distinção indica-nos várias direções. Não podemos prever a próxima ideia que nos vai passar pela cabeça, mas dizer que os pensamentos são totalmente aleatórios é um erro crasso. Quando pensamos no que havemos de comer ao jantar, não estamos a divagar aleatoriamente. A nossa reflexão tem uma finalidade. Porém, todos nós sonhamos acordados e temos pensamentos fortuitos que nos pairam na mente como cotão mental. Isto diz-nos que fazer as pazes
com o acaso aleatório não é apenas uma questão obscura ou uma espécie de jogo intelectual. A aleatoriedade pode enganar-nos de várias maneiras. Em grande parte, tudo depende de quem observa o quê. Imaginemos uma formiga a rastejar pela paleta de um pintor enquanto ele está a trabalhar. A formiga corre para aqui e para ali enquanto a ponta do pincel mergulha aleatoriamente no vermelho, no azul, no verde. A formiga não faz ideia da cor que será tocada pelo pincel a seguir. Porém, da perspectiva do artista, a aleatoriedade é uma ilusão, pois cada pequena pincelada tem uma finalidade na criação artística. Se não estivermos totalmente aferrados a ela, a aleatoriedade pura nunca conta a história toda. Os realistas ingênuos, ao verem partículas de pó dançar num raio de sol e moléculas de gás a saltar umas sobre as outras, exageraram a utilidade da observação e ignoraram deliberadamente a possibilidade, tão brilhantemente intuída por Heisenberg, de a natureza dar a cada observador aquilo que ele procura. Separar a ordem do caos era relativamente simples para a física clássica, mas tornou-se muito mais difícil na era quântica, em que era sugerido que as partículas se comportavam em princípio aleatoriamente. Não é prático determinar a posição de cada molécula de ar numa sala, mas, para a física clássica, usando um supercomputador mítico com velocidade e memória ilimitadas, seria possível calcular a localização de cada uma e onde ela estaria daí a uma hora. O mesmo não se pode dizer das partículas subatómicas no universo quântico. O princípio da incerteza garante-nos que as partículas não têm posição ou movimento determinados, mas apenas prováveis. Quais são as probabilidades de que todos os átomos de oxigênio numa sala se juntem a um canto? Na prática, a probabilidade é zero, mas um belo cálculo conhecido como a equação de Schrödinger pode fornecer a probabilidade exata, com uma precisão de várias casas decimais de tal acontecer. Por muito insignificante que seja, já não temos de usar médias. A aleatoriedade encontrou uma forma muito mais precisa e elegante de ser calculada. Mas este êxito não significa que os mesmos progressos tenham sido feitos na tentativa de encontrar o equilíbrio entre ordem e caos. Muitas vezes é inexplicável como um se transforma no outro. Até as previsões mais precisas têm as suas falhas. Imaginemos a oficina de um mecânico onde se pudesse medir a pressão dos pneus e prever com antecedência de 800 metros quando rebentará um pneu. Isso seria impressionante, mas a previsão não contemplaria em que estrada estaríamos quando o pneu rebentasse, nem porque escolheremos essa estrada, nem qual seria o nosso destino. Se o mecânico encolhesse os ombros e dissesse: essas coisas não me dizem respeito, está fora do meu controle, nós concordaríamos. Mas a estrada por onde seguem as moléculas, os átomos e as partículas subatómicas e o destino para onde se dirigem não podem ser ignorados. Na nossa corrente sanguínea, saber se uma molécula de colesterol acabará a obstruir uma artéria coronária ou será eliminada pelo corpo sem ter provocado qualquer dano pode ser uma questão de vida ou de morte. Devido às suas convicções fisicalistas, muitos cientistas continuam a fazer médias para resolver problemas difíceis, como se essa fosse a melhor ou a única forma de lidar com a aleatoriedade. Um exemplo flagrante é a evolução. Olhando para um elefante, vemos que a sua tromba em forma de serpente e as suas orelhas em forma de vela são únicas. O elefante evoluiu para as ter e, segundo a teoria darwiniana, o fato de terem este tipo de tromba e de orelhas permitiu que os primeiros elefantes tivessem mais hipóteses de sobrevivência. As novas adaptações começam ao nível genético, com uma mutação nunca vista antes. As mutações ocorrem aleatoriamente, no dizer das teorias padrão da evolução, e têm de ser transmitidas às gerações seguintes para se tornarem permanentes. Se tiver aparecido um único elefante cor-de-rosa há milhões de anos, nunca o saberemos, porque essa mutação genética não foi transmitida às gerações seguintes. Como ganhou o primeiro elefante de tromba comprida a sua posição vantajosa no jogo da sobrevivência? É impossível dizê-lo. Nem sequer temos a certeza de que esse elefante específico tenha atingido uma posição vantajosa, mas a espécie
no seu conjunto, acabou por a atingir. Sem se saber nada do que aconteceu ao elefante individual, é feita uma espécie de média olhando para todos os elefantes. Por outras palavras, os pensadores evolucionistas tratam as criaturas com formas de vida muito complexas, como se fossem um conjunto de moléculas de gás. À primeira vista, isto parece batota. A existência animal está cheia de necessidades súbitas, como a seca ou uma doença epidémica, acontecimentos únicos, desafios desconhecidos, etc. A cada passo, cada leão, chimpanzé ou lontra faz escolhas. Eliminar essas complexidades da equação para conseguir um bom cálculo aproximativo aplicável ao grupo é uma técnica que não pode fornecer-nos toda a história. Talvez nem mesmo a história certa. Por exemplo, a sobrevivência do mais apto. Uma frase que Darwin nunca usou, a propósito, pode, supostamente, ser reduzida a dois componentes: êxito em conseguir comida suficiente para se alimentar e a capacidade de vencer os rivais na luta pelo acasalamento. Nesta base, as mutações genéticas são passadas às gerações seguintes. Mas esta imagem de competição constante ignora o facto de que, na natureza, a cooperação é tão comum como a competição. Os pássaros voam em bando, os peixes nadam em cardumes e há miradas de outras populações observáveis que vivem em conjunto por razões de segurança e de partilha de recursos. Por vezes, parecendo agir quase como um único organismo. Em muitas espécies marinhas, todos os machos e fêmeas se juntam no mesmo lugar para espalhar nuvens de ovos e de esperma na água, agindo como um único acasalamento gigante do qual ninguém é excluído. A evolução darwiniana foi modificada por alguns teóricos para incluir a cooperação, mas as tentativas de encontrar o equilíbrio entre o comportamento competitivo e o cooperante revelaram-se bastante traiçoeiras e controversas.